Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente vai seguir em mais um trecho do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, considerando justamente essa parte ética que nós estamos considerando a partir da reinterpretação. Na verdade não é reinterpretação, mas da interpretação correta que Cristo dá a alguns aspectos contidos na lei de Deus e que infelizmente os antigos, os rabinos, eles haviam distorcido. E é interessante porque em cada aspecto desse que a gente considera, em cada aspecto desse que a gente estuda, de certa forma a gente é confrontado em relação às nossas ações. Pelo menos particularmente eu vejo assim, pessoalmente eu aplico para mim. E aí se faz valer na nossa vida aquilo que a carta aos Hebreus nos ensina, que a palavra de Deus ela é cortante, ela é penetrante e muitas vezes ela vai nos desafiando quanto a algumas questões, alguns pensamentos, alguns sentimentos que muitas vezes a gente tem no nosso coração, e ela vai desnudando, mostrando e nos confrontando para que a gente possa perceber a realidade. Então, no estudo de hoje vai acontecer esse mesmo princípio, desse desafio, dessa confrontação, e espero que isso também esteja acontecendo com os irmãos, para que essa série que a gente está fazendo em todo o Sermão da Montanha possa estar nos lapidando, nos aperfeiçoando cada vez mais em termos do nosso caráter, e não só do nosso caráter, também da nossa conduta. Então, dentro desse espírito, no espírito de temor, abram aí, Evangelho de Mateus, capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 até o versículo número 42. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 até o versículo número 42. Um pouco mais adiante, a gente vai fazer uso do Evangelho de Lucas, mas eu nem vou ler lá agora. No momento certo a gente vai fazer essa leitura. Vamos pegar logo aqui o texto base. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 até o versículo número 42. Abram aí, por favor, abram aí. Mateus, capítulo 5, versículos 38 até o versículo número 42. Mateus 5, 38 a 42. Diz o seguinte a palavra do Senhor: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Até aqui, até o versículo 42. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, há passagens, textos nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, que trazem certas polêmicas. E por que isso acontece? E por que isso se dá? Por uma razão muito simples, em virtude de algumas dificuldades que nós temos em entender e em interpretar essas passagens. E aqui eu me lembro muito de uma frase que o pastor Armando falava dentro desse contexto, quando você encontra um texto na Bíblia, quando você encontra um versículo na Bíblia, que às vezes traz até polêmica, e essa polêmica muitas vezes é devido a essa dificuldade que nós temos de interpretar a palavra. O pastor Armando sempre dizia, quando isso acontece, ou quando isso acontecer, lembre-se sempre de uma coisa: o problema nunca estará na palavra, ou seja, na Bíblia. O problema sempre estará conosco em virtude da nossa limitação, em virtude da nossa incapacidade. Então, desde que ele falou essa frase, eu nunca esqueci, e eu trago comigo como um princípio, justamente para que a gente possa se deparar com determinados textos, com determinadas passagens nas Escrituras que trazem alguma dificuldade, que trazem, entre aspas, uma certa dor de cabeça, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender de fato o que é que aquela passagem significa. E quando isso acontece, eu sempre me lembro disso: o problema nunca vai estar na palavra, o problema nunca vai estar nas Escrituras Sagradas. O problema está em nós, que muitas vezes temos dificuldades de entender dentro da sua inteireza aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus nos revela através das Escrituras. E quando nós lemos, meus irmãos, quando nós lemos, minhas irmãs, esse texto aqui que nós temos diante de nós, Mateus capítulo 5, versículos 38 até o versículo 42,
a gente encontra mais um exemplo desse fato. A gente encontra mais um exemplo dessa realidade, ou seja, de certas passagens que, pelo fato de serem difíceis de serem interpretadas, elas acabam trazendo algum tipo de polêmica em relação às nossas vidas. E aí, quando você olha de maneira específica para esse texto, você encontra, com base em algumas interpretações, a base bíblica para você ser um pacifista. O que é ser uma pessoa pacifista? É aquela pessoa que não conflita com ninguém, é aquela pessoa que não guerreia com ninguém, muito parecido com Mahatma Gandhi, lá na Índia, que confrontou o Império Britânico sem o uso de armas. Isso é um pacifista, vamos assim dizer. E muitas vezes as pessoas olham aqui para esse texto, muitas vezes as pessoas olham aqui para essa passagem e tentam enxergar nela a base para você ter esse tipo de comportamento, para você ter esse tipo de atitude. Será que é isso mesmo? Será que é isso que Cristo está nos ensinando? Será que é isso que Ele está nos mostrando? Será que esse texto que nós temos aqui diante de nós, aparentemente, está mostrando as contradições que existiam no Antigo Testamento e por isso Deus está, na pessoa de Cristo, desfazendo esse ensinamento? Será? É o que a gente vai ver, meus irmãos. É o que a gente vai considerar, meus irmãos, minhas irmãs, na manhã de hoje, com a graça de Deus, com a graça do Senhor. Em primeiro lugar, o que é que a gente enxerga aqui nesse trecho? Em primeiro lugar, o que é que a gente enxerga aqui nessa passagem? Nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo nos ensinando acerca da ética dos relacionamentos humanos, relacionamentos entre pessoas. Lembremos-nos que desde o versículo 21, Cristo ele está trabalhando várias éticas. Por exemplo, ele tratou da ética da vida quando ele falou acerca do homicídio, versículos 21 até o versículo número 26, e ele usou como parâmetro o sexto mandamento, não matarás. Cristo ele tratou da ética do sexo, vamos assim dizer, quando ele falou acerca do adultério, versículos 27 até o versículo 30, quando ele usou como base o sétimo mandamento, não adulterarás. Cristo ele tratou da ética do casamento quando falou acerca do divórcio, versículos 31 até o versículo número 32. Cristo ele falou acerca da ética da verdade quando ele ensinou sobre os juramentos, versículos 33 até o versículo número 37. E aqui ele vai trabalhar outro aspecto, aqui ele vai trabalhar outro desdobramento da nossa ética, da nossa conduta enquanto cristão. Em que área específica? Conforme nós falamos, na área dos relacionamentos humanos, dos relacionamentos que nós devemos ter uns com os outros, obrigatoriamente, ao longo da nossa vida e vida aqui na terra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós veremos os ensinamentos de Cristo acerca da vingança. Nós veremos os ensinamentos de Cristo acerca da vingança. Em um mundo em que nós vivemos, onde muito se fala sobre os próprios direitos, considerar a perspectiva, considerar o entendimento de Cristo em relação a esse tema, como nós devemos nos comportar diante dos males que nós sofremos, diante das maldades que nós padecemos, é de grande importância, é de grande valia para cada um de nós, até porque isso é inevitável. Ao longo da sua vida aqui na terra, ao longo da sua peregrinação aqui neste mundo, você vai sofrer, inevitavelmente, você vai padecer maldades, males por parte das pessoas, às vezes até irmãos nossos em Cristo, quer de maneira proposital, quer de maneira acidental, mas a grande questão que se levanta, a grande indagação que se faz é: como é que eu devo proceder? Como é que eu devo reagir? Será que eu devo ser vingativo? Será que eu devo retribuir o mal que eu recebo, seja ele qual for? Uma cara feia, uma palavra mais dura, um gesto mais agressivo? O que é que Cristo nos ensina em relação a isso? Quais são as orientações que o Senhor Jesus nos dá e que nós aprendemos através dessa passagem? Então, é nisto, meus irmãos, é nisto, minhas irmãs, que a gente vai deter a nossa atenção com a graça de Deus na manhã de hoje. E aqui eu queria dividir esse texto, e aqui eu queria dividir essa passagem em três partes, em três divisões. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos o erro dos rabinos quanto à vingança, é o primeiro momento do nosso estudo. Em segundo lugar, eu queria que nós considerássemos o ensino de Cristo contra a vingança. E, em terceiro lugar, eu queria que nós aprendêssemos
algumas lições de Cristo sobre a vingança. Então, o roteiro é esse, a sequência é essa. Repetindo, em primeiro lugar, nós vamos ver o erro dos rabinos em relação à vingança ou quanto à vingança. Depois, o ensinamento de Cristo contra a vingança. E depois, fechando, as lições de Cristo sobre a vingança. Então vamos, na graça do Senhor, considerar logo o primeiro ponto. E aí no final do primeiro ponto, eu paro um pouquinho, abro para os irmãos e a gente vai aprofundando aqui as nossas discussões hoje pela manhã. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então vamos lá. Primeiro momento, primeiro ponto. Erro dos rabinos quanto à vingança. Erro dos rabinos ou dos escribas e fariseus quanto à vingança. Olhem aí, Mateus capítulo 5, versículos 38 até o versículo 39, parte A. Mateus 5, versículos 38 até o versículo 39, a parte A do versículo 39. Diz o seguinte a palavra do Senhor: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, minhas irmãs? Em primeiro lugar, a gente encontra a citação de Cristo acerca dos ensinos dos rabinos quanto à questão da vingança e, de certa forma, a posição que Cristo exige de nós em relação a esse ensinamento, em relação àquilo que era propagado pelos rabinos quanto à questão da vingança, quanto à questão da retaliação. A primeira coisa que a gente precisa pensar, a primeira coisa que a gente precisa considerar nesse texto, até porque Cristo aqui está interpretando o Antigo Testamento, é que no Antigo Testamento, sobretudo em relação à lei de Deus, nós devemos enxergar que a lei de Deus, ela se subdivide em três partes. A lei de Deus, conforme nós temos nos 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas, ela se subdivide em três aspectos. O primeiro deles, aquilo que nós chamamos de lei moral. O que é isso? São os 10 mandamentos. A lei universal que Deus deixou para nós, para todos os tempos, para todas as épocas, para todos os lugares, para todas as pessoas. Beleza. Mas não só isso. Existe um segundo aspecto da lei de Deus, conforme nós temos registrado, que é aquilo que nós chamamos de lei cerimonial, que eram as ordenanças, as ordens que Deus dava e que regulava o culto, ou toda a liturgia do culto, conforme nós temos no Antigo Testamento. Beleza. Mas também existia um terceiro aspecto, que muitas vezes a gente não atenta, que muitas vezes a gente não dá conta, que é aquilo que nós chamamos de lei civil, que regulava, vamos assim dizer, as relações dos israelitas enquanto povo de Deus, enquanto povo da aliança, conforme nós temos no Antigo Testamento. Então, quando você se lembra desse aspecto, e quando você lê esse texto que você tem aqui diante de você, fica mais fácil você compreender aquilo que Cristo está ensinando, aquilo que Cristo ele está falando. Porque aqui, especificamente falando, versículos 38 e também no versículo 39, mas em especial no versículo 38, Cristo ele está fazendo menção justamente disso. Ou seja, daquilo que Deus prescrevia, daquilo que Deus definia quanto à retribuição dos crimes que eram cometidos lá no Antigo Testamento, lá na lei de Deus. É aquilo que nós chamamos de lei de talião, que é a lei da retaliação. Você sofre aquilo que você faz, você paga por aquilo que você realiza. Então, quando Cristo, aqui no versículo 38, ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, ele está fazendo uma citação direta. Ele está fazendo uma citação clara daquilo que Deus determinava, daquilo que Deus prescrevia lá no Antigo Testamento. Quer ver exemplos disso? Abram, por favor, aí. Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21. Eu vou tentar esmiuçar esse detalhe para a gente poder aprofundar mesmo a nossa questão quanto a esse assunto. Abram aí. E depois eu vou fazer aqui um questionamento, levantar aqui uma polêmica. Êxodo capítulo 21, versículos 23 até o versículo 25. Aqui é a lei de Deus, entendeu? Aqui é a lei de Deus. Êxodo. Então, quando Cristo disse:
olho por olho, dente por dente, ele está de fato citando as Escrituras Sagradas. Ele está de fato citando o que Deus havia determinado, escrito nos livros da lei. Êxodo 21, versículos 23 até o versículo número 25. É interessante porque se você olha para os versículos anteriores, você vai ver que existe uma regulação nos casos de abortos que fossem produzidos pelas pessoas, né? E aí se um homem fizesse uma mulher abortar e a criança viesse a morrer, ele seria penalizado por isso, cabalmente penalizado por isso. Então é dentro desse contexto que a gente vai encontrar aqui essas palavras. Versículos 23, 24 e 25. Veja. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Então, se alguém fizesse uma mulher abortar, e se o aborto já é a questão e a criança viesse a óbito, né? Então, o que é que acontecia? A pessoa que produziu isso, ela pagaria com a sua própria vida. Por isso que diz aqui, mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. É aquilo que a gente chama de lei de talião, ou a lei da retaliação. Você paga pelo crime que você comete na mesma proporção que você comete. Se você mata, você morre. Se você fere, você é ferido. Então é esse princípio que nós encontramos aqui sendo ensinado na lei de Deus. Vamos mais adiante. Levítico 24, versículos 19 e 20. Levítico 24, 19 a 20. Levítico 24, versículos 19 e 20. Aqui no caso de uma pessoa blasfemar de Deus, e ela era penalizada com pena capital, pena de morte, entendeu? E aí ele vai detalhar um pouco acerca disso. Veja, Levítico 24, 19 a 20. Levítico 24, 19 a 20. Eu vou ler, viu? Diz o seguinte, Levítico 24, 19 a 20. Diz o seguinte: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Está vendo? Versículo 20: fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Então, a lei da retribuição. Mais ainda, e aqui eu fecho, para a gente não gastar muito tempo, só na reiteração desses versos. Deuteronômio 19, 21. Deuteronômio 19, 21. É interessante que essa questão da lei de talião, historicamente falando, os registros é que ela começou a vigorar isso no século 18 a.C. Inclusive a lei de talião, ela havia sido inserida naquilo que a gente chama de Código de Hammurabi, que é um código bem antigo que, de certa forma, regulava as relações humanas. Mas na verdade, se você for considerar a Bíblia, você vai ver que essa lei de talião está prescrita nas Escrituras, e já a gente vai chegar lá para a gente ver, certo? Deuteronômio 19, versículo 21. Deuteronômio 19, versículo 21. Olha só o que nós temos aqui na palavra. Não o olharás com piedade. No caso, a pessoa que fala mentiras, falso testemunho. Não o olharás com piedade. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, veja que existia essa regulação no Antigo Testamento, daquilo que nós chamamos de lei da retribuição, ou lei da retaliação. Aquilo que você faz, vem para você. O crime que você comete, através do mesmo crime, você é penalizado, na proporção daquilo que você faz. Se for um ferimento, você sofre um ferimento. Se for algo mais grave, você também sofre. Se chegar ao ponto de tirar a vida de alguém, a sua vida também é tirada. E aí quando você olha
lá para o livro de Gênesis, conforme eu sempre gosto de dizer, é o livro das origens, onde você encontra tudo em termos de prescrição. Você vai ver que desde lá, Deus ele já havia prescrito esse procedimento, essa postura, essa atitude. Abram aí, por favor, Gênesis capítulo 9, versículo 6. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Aqui logo após o dilúvio, né, quando Deus ele vem no processo de recriação, a partir de Noé, seus filhos. Então ele faz algumas prescrições gerais e diante disso ele já coloca esse princípio. Gênesis 9, versículo 6. Gênesis 9, versículo 6. Isso, Gênesis 9, versículo 6. Na aliança que Deus havia feito com Noé. Olha só o que ele diz aqui, ó. Olha só o que ele diz aqui, Gênesis 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, quem derrama sangue, terá o seu sangue derramado. Oi? Seria pena de morte. Literalmente falando, seria pena de morte. E a gente vai encontrar toda uma regulação nesse sentido quando a gente olha para o Antigo Testamento. Muito bem, Mário, muito bem. Então, quando Cristo ele cita, ouvistes o que foi dito aos antigos, versículo 38, olho por olho, dente por dente, ele estava de fato citando literalmente a lei. Ele estava de fato, literalmente citando o Antigo Testamento. E aí se faz a pergunta de $1 milhão, né? E aí se faz a indagação. Peraí. Então agora chegou a comprovação. A Bíblia ela entra em contradição. Uma coisa é o Antigo Testamento, outra coisa é o Novo Testamento. No Antigo Testamento você encontra a rigorosidade, a severidade. No Novo Testamento você já se depara com o amor. E isso fica muito comprovado, isso fica muito claro a partir do ensinamento de Cristo. Por isso ele disse: eu porém vos digo, né? Versículo de número 39, da gente não resistir ao perverso. Então, estaria a Bíblia entrando em contradição? Estaria a Bíblia se contradizendo? Há dois tipos de posicionamento, há dois tipos de Deus no Antigo Testamento, na Bíblia, um no Antigo e outro no Novo, e que de certa forma eles se chocam. Não. A gente precisa considerar o texto dentro do seu contexto. A grande questão, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, foi a distorção feita pelos judeus, a distorção feita pelos rabinos, feita pelos escribas e feita pelos fariseus. De fato, conforme nós observamos aqui nessas passagens que a gente viu, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, de fato Deus havia determinado um princípio de punição na mesma proporção do delito cometido. Um princípio de punição na mesma proporção, na mesma intensidade do delito do pecado praticado. Contudo, e aqui é onde mora a pegadinha, contudo, a grande questão é que essa retribuição, conforme nós encontramos no Antigo Testamento, ela deveria ser feita exclusivamente pelas autoridades civis de Israel, pelos líderes civis de Israel, os juízes, os magistrados, e não era um direito que qualquer um tinha de chegar e se vingar das pessoas por aquilo que ela achava que tinha sido violada, que tinha sido deturpada. Isso não, mas era justamente isto que estava encontrando, ou que Cristo encontrou quando ele estava ensinando essas palavras. Os judeus, eles estavam se achando no direito. Se alguém lhe fizesse mal, ele mesmo se vingava. Então, as questões não eram levadas para os juízes, as questões não eram levadas para os anciãos. Cada um fazia do jeito que queria, cada um realizava naquilo que ele se sentia ofendido. Então, era como se fossem justiceiros, vamos assim dizer. Era o cangaço do Oriente Médio, entendeu? Se você faz comigo, eu faço com você. Se o outro faz com o outro, ele vai fazer também. E aí não existia mais ordem, cada um se vingava uns aos outros. Então aqui o negócio ficou deturpado. Aquilo que Deus havia prescrevido, aquilo que Deus havia determinado, o homem teve essa capacidade de deturpar completamente. Então é isso que Cristo chama a atenção. O olho por olho, o dente por dente, ele não está contradizendo o ensinamento que nós encontramos no Antigo Testamento.
mas ele está proibindo que nós nos vinguemos daquilo que a gente sofre, do mal que a gente padece das pessoas, porque essa era uma atribuição não nossa enquanto pessoas, mas das autoridades civis lá de Israel. Então cada um estava se achando nesse direito, cada um estava se achando nessa prerrogativa. Se eu fui ofendido, eu vou ofender. E aí eles não estavam levando os casos, eles não estavam levando os problemas a quem de direito, a quem competia dentro da autoridade que Deus havia designado, resolver essas questões e punir, conforme nós observamos, na mesma proporção. Olhem só, vamos voltar. É aquela questão de Bíblia é texto e contexto. Você não pode tirar as coisas assim, isoladas, e a partir disso fazer ensinamento. Você tem que analisar todas as passagens. Então, observem aí, voltem para Levítico capítulo 24. Lembremos que no mesmo capítulo 24, conforme nós fizemos agora há pouco, nós temos aí aquela regulação, olho por olho, dente por dente. Tudo bem, existia. Mas veja, nesses casos, teria que ser levado para as autoridades. As autoridades julgavam. E se a pessoa fosse encontrada em falta, ela seria punida. Em alguns casos, através da própria população, como aconteceu, por exemplo, com os crimes de adultério. As pessoas eram apedrejadas, mas isso passava pelo processo judicial correto. E aí, em chegando à conclusão que a pessoa estava em falta, que ela havia transgredido e que o crime era passível dela ser punida naquela forma, em havendo a necessidade do envolvimento da sociedade, acontecia, mas não era cada um fazendo por si mesmo, conforme eu disse, não era o cangaço do Oriente Médio, não era, certo? Então veja, Levítico capítulo 24, versículo 14: tira o que blasfemou para fora do arraial, né, para fora da cidade, né? E todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Porque no caso da congregação, a sociedade, nesse caso aqui específico da blasfêmia, era quem executava a pena. Então veja, não é a vingança pela vingança. Existia todo um processo, existia todo um rito. A pessoa teria a sua oportunidade de defesa, mas em não havendo condições dela ser absolvida, ela era punida. Mas isso sendo supervisionado, sendo dirigido pelas autoridades locais, pelas autoridades civis. Mas ainda, Deuteronômio 19, versículos 15 a 21, e é também naquele contexto, olho por olho, dente por dente. Mas aí você tem que ler antes, para saber como era o processo, até chegar na punição propriamente dito, ok? Então você chega no versículo 21 e olha para a punição, mas tem todo um processo que se inicia no versículo 15, para só chegar na punição depois. Não era qualquer um que deveria fazer aquilo que achava correto fazer. Não existia libertinagem, caos social. Não, jamais. Deuteronômio capítulo 19. Veja, eu vou ler desde o versículo 15, para você entender esse processo em relação à questão de como tudo seguia um trâmite legal. E olha que eu estou falando há milhares de anos. Aqui no caso das falsas testemunhas. Olha só, versículo 15: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Não existe punição com uma testemunha só, né? Até porque você pode comprar aquela testemunha, fica muito mais fácil. Então, dentro da legislação de Israel, tinham que ser 2 ou 3 testemunhas para comprovar, porque aí se diminuiria o risco de você punir uma pessoa injustamente. Então, se uma pessoa falasse contra mim, não era a palavra de uma contra a palavra de outra, ela teria que arranjar outras testemunhas para comprovar o fato, e eu também, e aí ia se confrontar as coisas, seguia-se o processo legal, ok? Versículo 16: quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiveram a demanda se apresentarão, veja, perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão. Far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam.
e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Aí você chega no versículo 21. Não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Está vendo aqui, meus irmãos? Aqui é um processo judicial, dentro do Antigo Testamento, viu, João? Então, havia umas testemunhas, se levava aos sacerdotes, se levava ao juiz, aqui no caso, no crime do falso testemunho. Não olharás com piedade para ele. Então você vai ver que a pena chegava dentro dessa intensidade, a pena chegava dentro dessa proporção, mas não era todo mundo que a realizava, não. Era na supervisão ou na direção das autoridades civis lá de Israel. Então, o erro dos rabinos que Cristo aqui desfaz, o erro dos escribas e fariseus que Cristo aqui corrige, era justamente esse: o direito que qualquer um tinha de se achar na prerrogativa de juiz e dele mesmo exercer a sua justiça. Então, é isto que Cristo ele está condenando, é isto que ele está desfazendo, não aquilo que tinha sido prescrito na lei de Deus no Antigo Testamento. Percebe, meus irmãos, o detalhe? Que aí você tem que ter cuidado quando você extrai determinados ensinos do Antigo Testamento, para que você não caia nessa falsa narrativa de dizer que são duas coisas diferentes. Um é o Antigo Testamento, outro é o Novo. Não, a Bíblia é uma só. A Bíblia é uma só. Então, há determinadas coisas que são difíceis de interpretar, com certeza, que requer um estudo mais detalhado, não resta a menor dúvida. Contudo, o grande princípio é: a Bíblia nunca, jamais entrará em contradição. Disto, os irmãos, as irmãs podem ter certeza. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se indagar: mas será que essa lei da retribuição, será que essa lei de talião que a gente encontra no Antigo Testamento, será que ela não era muito dura? Será que ela não era muito severa? Será que ela não era muito rígida? Será que ela não era muito rigorosa? Será? Eu particularmente acho que não, meus irmãos. Na verdade, eu tenho um outro olhar em relação a isso aí. Quando eu vejo todos esses textos sendo colocados aqui para nós, no sentido de você pagar na mesma proporção, na mesma intensidade daquilo que você cometeu, daquilo que você pecou, na verdade eu vejo que através disso, Deus ele estava assegurando pelo menos duas coisas. Através disso, Deus ele estava assegurando pelo menos duas coisas. A primeira delas, justiça, que é algo que muitas vezes a gente esquece. Deus ele é justo, e dentro das relações do seu povo, ele queria que essas relações elas fossem pautadas, elas fossem caracterizadas pela justiça. E aqui não tinha aquela questão de ser rico e ser pobre, não tinha aquela questão de ser homem ou ser mulher. Então, quando pecava, naturalmente era penalizado. Então, quando Deus faz essa determinação, quando Deus cria esse princípio dessa retribuição dos crimes que as pessoas haviam praticado, de certa forma era para trazer justiça social, literalmente falando, justiça na sociedade, literalmente falando, porque muitas vezes uma determinada pessoa ela podia se arrogar, pelo fato dela ser muito influente, dela ter muita propriedade, dela querer fazer qualquer coisa com o pobre. Ela podia até fazer, agora tivesse cuidado, porque ela também iria pagar na mesma intensidade do crime que ela cometeu. Então não havia distinção, separação de pessoas, seja por aquilo que elas eram, seja por aquilo que elas tinham, totalmente diferente de hoje, porque hoje os papéis se invertem, né? Hoje quem comete delito tem muitos privilégios, e quem procura fazer as coisas certas é que acaba sendo penalizado. No Brasil, por exemplo, a gente vê as inversões de valores em relação a isso aí, e não é isso que a gente enxerga dentro da sociedade de Israel, não é isso que a gente enxerga dentro daquilo que Deus havia prescrito para o seu povo. Então, quando a gente vê essa retribuição na mesma proporção dos delitos, a gente observa, conforme eu falei, em primeiro lugar, a justiça, mas não só isso. Em segundo lugar, a gente observa o propósito santo que Deus tinha através desses mandamentos, o propósito santo que Deus tinha através dessas prescrições. Por quê? Meus irmãos, isso refreava o mal. Na medida que a pessoa sabia que se ela matasse, ela morresse, na medida que a pessoa sabia que se ela ferisse, ela era ferido, isso não ia resolver o mal, até porque você não pode estipar o mal da natureza humana, porque é uma coisa que está arraigada, mas isso minimiza, diminui a disseminação do mal. Pega uma sociedade e não coloque nela nenhum tipo de proibição, nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de punição. Ela vai virar um inferno aqui na terra. Por outro lado,
quando você tem sociedades cujas leis são mais firmes, são mais seguras, o crime, os delitos, os pecados, eles tendem a quê? A diminuir. Vai ser o paraíso na terra? Não, até porque não existe isso, não existe perfeição, mas existe uma diminuição. E aí você pode fazer essa pesquisa. Veja aqueles países cujas leis elas são mais intransigentes em relação ao pecado, aos crimes, aos delitos, e veja os países onde as leis são mais relaxadas e observe o nível de um e de outro em termos de violência. Nem se compara, meus irmãos, nem se compara, porque de certa forma isso acaba refreando o nosso mal, de certa forma isso acaba refreando algumas atitudes pecaminosas. Nós termos a consciência de que se nós fizermos na mesma proporção, nós seremos penalizados, e já coloca medo. Isso começa na sua casa, quando você pega seus meninos e aí vai determinando determinados princípios. Se você ultrapassar esse limite, aqui existe a lei da palmada. A ruindade do menino não vai sair não, mas ela vai ficar com mais, ela vai pensar duas vezes antes de fazer determinada coisa, entendeu? Quando você cumpre aquilo que promete, né? E aí não é que vai ser estipado o pecado, mas você vai ter uma certa ordem, do que você botar, faça menino do jeito que você sentir no coração, e aí aplicar princípios que a gente vê humanísticos dentro da educação familiar. Meu amigo, vira o inferno na sua casa. Então, o que Deus queria era justamente isso: colocar a justiça e a santidade. Por isso, no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, olho por olho, dente por dente. Agora, o que Cristo contradiz não é esse princípio, mas era o fato de que esse princípio estava sendo seguido por qualquer pessoa. Não, o processo legal, o processo judicial, ele deveria ser seguido. A gente tinha que acreditar no sistema, vamos assim dizer, para que assim a punição ela fosse dada na proporção certa, de maneira justa, com equidade. Então, em primeiro lugar, a gente encontra isso, ou seja, o erro dos rabinos quanto à vingança, de cada um se achar na prerrogativa, de cada um se achar no direito de se vingar. E não era isso que Cristo queria, e era isso que ele estava desfazendo aqui nas suas lições dentro do Sermão do Monte. Em primeiro lugar, foi que a gente viu o erro dos rabinos sobre a vingança. Então não era que o Antigo Testamento estava errado, mas estava errado as pessoas fazerem uso dele para querer estabelecer sua justiça própria. E aí, em segundo lugar, o que é que a gente observa aqui nesse trecho? Em segundo lugar, o que é que a gente observa aqui nessa passagem? Veja, o ensino de Cristo contra a vingança. Em segundo lugar, o ensino de Cristo contra a vingança. Voltem aí. Mateus capítulo 5, versículo 39, parte inicial. Só para repetir aqui essa frase de Cristo. O ensino de Cristo contra a vingança. Mateus 5, versículo 39, parte A. Mateus 5, versículo 39, parte A. Olha só o que Cristo disse: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Então, através dessa ordem, não resistais ao perverso, Cristo ele está desestimulando, veja, desestimulando qualquer iniciativa vingativa com aqueles que nos fazem mal. Cristo está desestimulando qualquer posicionamento, qualquer iniciativa vingativa contra aqueles que nos fazem mal. Essa palavra aí, não resistir, que Cristo usa, literalmente falando, significa não se oponha. Literalmente falando, significa não enfrente. Não se oponha, não enfrente. Então, no caso aqui, não se opor, não enfrentar quem? O perverso. E é interessante porque essa palavra perversa aqui, literalmente falando, significa pessoa má. Literalmente falando, essa palavra perverso significa pessoa má. Então, nós somos exortados a não nos vingarmos daqueles que praticam maldade contra nós. E aqui, seja ela qual for. Existe aquela maldade mais escancarada, né? Existe aquela maldade mais oculta, mais escondida, mas seja em relação a uma, seja em relação a outra, a ordem de Cristo e seu ensinamento é este, ou seja, que nós não devemos nos vingar, resistir, se opor, enfrentar, não, jamais. E é interessante, é por isso que eu disse, a Bíblia não se contradiz, é interessante porque o Antigo Testamento já fazia essa prescrição. Que prescrição? De você não ser vingativo.
Por quê? Porque quando você é vingativo, você vai agir pelo rancor. Quando você é vingativo, você vai agir pela intolerância. Quando você é vingativo, você vai agir pela mágoa. Geralmente esses sentimentos, eles vêm acompanhados da vingança. Ninguém se vinga de ninguém com bom grado no coração. Não, jamais. Quando você usa dessa conduta, quando você usa desse comportamento, você está sendo movido pelo rancor, você vai ser movido pela intolerância, você vai ser movido pela mágoa. Por isso que desde o Antigo Testamento, Deus já proibia esse tipo de comportamento, esse tipo de postura em relação ao seu povo. Abram aí, Lei de Deus, Levítico, capítulo 19. Veja que é na mesma lei, olho por olho, dente por dente. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. E é por isso, meus irmãos, que a gente tem que mexer essas coisas bem polêmicas, porque é no polêmico que a gente consegue crescer e aprofundar o nosso conhecimento. Levítico 19, versículo 18. Levítico 19, versículo 18. Está na lei a proibição da vingança. Aí veja como a lei de Deus se harmoniza, né? As punições severas, à medida que você fazia alguma coisa mais forte, quem faria era o juiz ou as pessoas delegadas por ele. Você não podia fazer isso. E aqui existe a proibição em relação à vingança. Levítico 19, versículo 18. Poxa, eu estava procurando aqui em números, não ia dar certo nunca. Eu vendo aqui alguma coisa está errada. É aquilo que eu disse no início, como o pastor Armando falando. Quando a gente tem dificuldade de interpretação, o erro está na gente. Levítico 19, versículo 18. Veja, agora está certo. Diz o seguinte, ó: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A gente vai ver essa questão do amor lá na frente, o próximo estudo. Mas no Antigo Testamento já existia isso. Então esse negócio de dizer, não, no Antigo Testamento é rigorosidade, no Novo Testamento é amor. Conversa, meus irmãos. O amor também é visto no Antigo Testamento. Então veja, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Mais na frente, eu sou o Senhor. Lá no livro de Provérbios, abram aí, Provérbios capítulo 19. Provérbios capítulo 19, livro do sábio Salomão. Provérbios capítulo 20, melhor dizendo. Provérbios capítulo 20. E foi por isso que eu falei no início, meus irmãos. Esses ensinamentos, eles são bastante desafiadores. Porque pense num ser, o ser humano, que tem propensão para guardar a ira no coração dos outros. E se a gente não tiver cuidado, a gente se dá mal com esse negócio, para usar a expressão mais branda. Provérbios capítulo 20, versículo 22. Por isso a Bíblia diz e nos ensina nesse sentido. Veja, Provérbios 20, versículo 22. Provérbios 20, versículo 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Não se vingue, deixe a vingança nas mãos de Deus. Não se vingue, deixe a vingança nas mãos de Deus. Mais adiante, Provérbios 24. Provérbios 24, versículo 29. Provérbios 24, versículo 29. Provérbios 24, versículo 9. Esses textos, eles são um tapa na cara para a gente, né? Em virtude dessa suscetibilidade que nós temos, e muitas vezes querer retribuir na mesma moeda. É difícil, mas é norma, a gente não pode mudar. E a gente tem que se mudar e não querer mudar a palavra. Versículo 29, capítulo 24, diz o seguinte, ó: não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Não tem aquele ditado popular, né? Eu vou pagar com a mesma. Isso não é bíblico não, viu? Isso não é bíblico não. Então, se você for olhado com um mau olhar, cara feia, não faça cara feia não. Se você foi insultado, insulte também não. Guarde isso para você não. É isso que a Bíblia diz. Olha só: pagarei a cada um segundo a sua
obra. Cada um vai prestar conta diante do Senhor. O mal que eu faço, Deus vai me pedir conta. O mal que eu particularmente faço, o mal que as pessoas fazem em relação a mim, Deus também vai pedir conta. Quando você entende isso, fica mais fácil, meus irmãos, de você ter uma convivência mais pacífica. Até porque não existe. Se você se relaciona com gente, você vai ofender e ser ofendido. Não espere que você vai ter o céu aqui na terra. Eu não gosto de visão romântica, nessa visão de perfeição, até porque não tem. É a gente querer se enganar. O mundo é real. O mundo é real. E no mundo real, a gente sofre. No mundo real, as pessoas nos fazem mal. No mundo real, a gente se chateia. No mundo real, a gente é injustiçado. No mundo real, as pessoas praticam mal conosco. Não quer passar por essas coisas? Simples. Peça a Deus para levar para a eternidade logo. Simples. Simples assim. Até porque nem no ciclo familiar, vou pegar aqui esposa e esposa, nós estamos isentos de dificuldade. Ou vocês são inocentes de pensar que a gente tem uma relação harmoniosa, perfeitamente harmoniosa com os nossos cônjuges. Como é? Como é, Ginaldo? É mentira, né? Então vamos cair na real, vamos deixar de mimimi, entendeu? Na igreja vai ser do mesmo jeito, no trabalho é do mesmo jeito, na universidade é do mesmo jeito, na escola é do mesmo jeito. Resolva seus problemas. Resolva seus problemas. Não é saindo dos cantos que você vai resolver os seus problemas, não. Fique nele e vai resolver. Encare, entendeu? Com coragem, com força, com disposição, biblicamente. Até porque onde você for, o mal vai lhe acompanhar. Eu sempre me digo, porque o mal está com você. Então eu sempre digo, que o pastor Armando também dizia, em relação à igreja, né? Não existe igreja perfeita. No dia que você encontrar, quando você chegar lá, ela vai deixar de ser, porque você é imperfeito. O pastor Armando dizia isso? Então, é verdade, meus irmãos. É verdade, meus irmãos. Então vamos cair na real, deixar de mimimi, de justificativa, de coisinha, e vamos enfrentar as coisas assim como elas devem ser enfrentadas. Então, o que é que você vai fazer? Guardar mágoa no coração? Não. Vai se vingar? Também não. Deixe Deus trabalhar. Se as pessoas forem justas, se elas pecaram, se elas erraram, não se preocupe. Não vai ser na eternidade, não, porque ninguém vai ser punido na eternidade, nós somos justificados. Mas Deus vai tratar conosco aqui e agora, entendeu? E a gente não passa dessa vida sem que Deus nos dê o tratamento daquilo que porventura fizermos de errado. Então, no Antigo Testamento já acontece isso. E no Novo Testamento? Aí é que o negócio se aprofunda. Abram aí, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Eu vou contar uma história aqui, só para a gente rir um pouquinho, mas é uma verdade. Eu vou contar o versículo, depois eu conto a história, porque aí fica melhor. Até porque eu sou péssimo em contar a história. Então, Romanos capítulo 12, versículo 17 até o versículo 21. Romanos 12, versículos 17 até o versículo de número 21. Olhem só o que nos diz aqui a palavra. Romanos 12, 17 até o versículo 21. Olha só o que nos diz a palavra. Não torneis a ninguém mal por mal. O que é isso? Uma proibição contra a vingança. O que mais? Esforçai-vos por fazer o bem a todos os homens. É interessante, né? Porque ninguém faz o bem naturalmente. A gente tem que se esforçar para fazer o bem, porque é natural do ser humano, a gente não pode fugir dessa realidade. Então a gente tem que se esforçar por fazer o bem a todos os homens. Versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, no que depender de você, que você puder fazer a sua parte, faça. Mas se a outra não quiser fazer a sua parte, é problema dela com Deus. Mas aí você está livre do sangue daquela pessoa. Você fez o que deveria fazer. É o que a Bíblia ensina, é o conceito que ela dá. E mais, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, no caso a ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então é Deus que se vinga dos males que nós sofremos em relação às pessoas, e Ele vai tratar com as mesmas pessoas, mais cedo ou mais tarde. E Ele tem seus recursos, sua pedagogia para poder fazer isso. Então não sou eu que devo tomar a iniciativa da vingança. Se tiver de fazer, vai ser Deus, e Ele vai fazer, porque Ele é um Deus justo. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Eita, como é difícil, né?
A gente pode até dizer, eu dou de comer, mas com veneno dentro. Mas não é isso, né? Não é isso. Então, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Pense num tapa na cara que você dá. Quando a pessoa lhe faz um mal e você faz um bem a ela, aquilo é um murro no estômago. Puf, entendeu? A pessoa fica assim, fica com a consciência. Pou. E é assim que a Bíblia diz que a gente deve proceder, que a gente deve agir. Versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então a gente tem uma luta contra o mal. E é fazendo o mal que a gente vai combater o mal? Não. É fazendo o bem que a gente vai combater o mal. É isso que o Evangelho nos ensina. É isso que o Evangelho nos ensina. E eu me lembrei da história, né, que eu tinha dito agora há pouco em relação a essa passagem aqui. Certa vez um pastor estava pregando esse texto e aí estava dando algumas instruções à congregação. E nesse ponto que a gente tem aqui, né, de amontoar brasas vivas, quando a gente procura fazer o bem, aí uma mulher disse, né, pastor, brasas vivas eu nunca coloquei na cabeça do meu marido, não, mas água quente eu já desejei colocar no ouvido dele, entendeu? Então essa questão da vingança que a gente não pode ter nos nossos corações. O brasa viva aqui não é literal não, viu? É no sentido de você fazer o bem quando você recebe o mal, e isso causa um impacto muito maior na vida do seu ofensor, na vida daquela pessoa que lhe fez mal. Então veja, Cristo proíbe a vingança, a gente viu isso, Mateus 5,39. O Antigo Testamento proíbe a vingança, quer seja na lei, quer seja no livro de Provérbios. O Novo Testamento, em termos de cartas, também ele proíbe a vingança. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A ética cristã, a nossa conduta enquanto cristãos, não combina com retaliação, com vingança contra os nossos opressores. Isso não significa dizer que a gente deve ser um pacifista. E aí eu volto àquela questão. Então suponhamos, você está em casa e aí invade um ladrão na sua casa, e aí você vai dizer, não, pode roubar tudo, você pode matar minha família, fazer o que quiser com meus filhos, eu vou ficar só olhando aqui porque eu sou um cristão. Não. Se você puder defender a sua família, se você puder defender a sua vida, está nos mandamentos, não matarás. E o não matar, em primeiro lugar, ele implica na conservação da vida minha, do meu próximo, e os próximos mais próximos de mim são os meus familiares. Então, se você puder fazer, faça. Se você puder fazer, faça. Isso não é vingança, isso é proteção. Isso é proteção. Cristo não está ensinando que a gente deve ser aqui um pacifista, Mahatma Gandhi evangélico, né? De ficar lá só esperando as coisas acontecer simplesmente pela força do exemplo. Não. Agora, a vingança é que é proibida. Então, veja que as coisas elas são muito no detalhe, né? E você tem que ter esse cuidado para que você não vá de um extremo para outro, seja no sentido do rigor vingativo, seja no sentido da indolência pacifista. Então, ambos os extremos eles estão errados. A ética cristã, conforme nós falamos, não combina com retaliações e vinganças contra os nossos opressores. Não significa dizer que a gente vai ser pacifista, não, a gente vai defender, seja nós, seja os outros. Agora, o que é que a gente deve fazer? A gente deve ser paciente na aplicação da vingança pessoal. Esperar, até o momento que Deus dissipar aquele ódio, aquela mágoa, aquele rancor no nosso coração. Foi por isso que Paulo disse, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então a gente não pode ser imediatista, porque quando você vai agir com vingança, com rancor e tudo mais. Espere, descanse nas punições de Deus, nas punições do Senhor. Contudo, e aqui eu queria fazer essa observação, por isso eu vou demorar um pouquinho mais. Nós devemos considerar, veja bem, isso aqui é um detalhe interessante. Nós devemos considerar que socialmente, nós podemos acionar os magistrados quando a gente sofre determinado dano, determinada injustiça, determinada coisa ruim em relação à nossa vida. Então, se nós nos sentirmos prejudicados por alguma coisa, se nós nos sentimos prejudicados por algo, não significa dizer que nós não devemos acionar aquilo que a gente chama de justiça para que assim possa ocorrer. Contudo, se nós não quisermos fazer assim, também não vai ter nenhum problema. Então, a gente precisa justamente fazer o peso exato em relação a essas medidas. Que medidas? Em termos sociais,
Se a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, e se a gente aciona os meios justos em relação a isso, a gente não está errando, a gente não está pecando, até porque estamos promovendo o bem social, e até mesmo pessoalmente falando. Às vezes a gente é injustiçado, às vezes a gente sofre algum dano, e está na nossa posição de perdoarmos, deixarmos as coisas para trás, ou acionarmos a justiça, se assim nós acharmos devido, se a causa assim for justa. E aí é uma atitude que você vai ter com Deus em relação à posição que você vai tomar. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, em meio às suas injustiças, ele tinha essas duas posturas. Em alguns momentos ele exigiu o direito dele, em outros momentos ele sofreu dano, e aí ele teve esses dois comportamentos. Então a gente também pode agir ou de uma forma ou de outra. Peçamos a Deus orientação em relação a isso aí. Por exemplo, há um contexto onde ele exige a aplicação da justiça humana. Ele estava sendo injustiçado pelos judeus, estava comparecendo perante as autoridades religiosas, sendo acusado de um crime que não cometeu. E o que é que ele faz? Ele aceita aquelas afirmativas? Ele aceita aquelas punições? Não, ele apela para César. Olha o que diz aí, Atos capítulo 25, versículos 11 e 12. Aqui é onde a gente deve ter a sabedoria, né? Aí eu faço uso do que Reginaldo falou, né? A questão de nós sermos sábios como Salomão, para a gente poder saber o que vai fazer em determinadas situações. A questão do perdão, pacífico, né? A gente tem que perdoar. Da vingança, pacífica. Agora, se a gente vai ou não exigir os nossos direitos, aí é a gente com Deus. Veja, Atos capítulo 25, versículos 21 e 22. Atos capítulo 25, versículos 21 e 22. Olha só o que diz aqui, ó. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei o acusado continuasse detido até que o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir deixa eu ver aqui, eu acho que eu troquei aqui o texto que ele fala, eu apelo para César. 11, pronto, isso. É interessante, foi 25 e 11 mesmo, eu estava lendo errado, eu pulei. Olha só, 25 e 11. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, versículo 11, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que se me acusam ou de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Então Paulo disse: se eu cometi algum erro, me punam. Agora, se não, vou apelar para César. E ele apelou e foi. Entendeu? Aí teve aquela questão do naufrágio, todas aquelas situações dentro da providência de Deus. Então tinha momento na vida dele que Paulo apelava para a justiça. Ele não se deixava julgar e não se entregava completamente. Chegou e apelou para a justiça. E já em outros momentos, ele aconselhou as pessoas a sofrerem o dano quando fossem injustiçadas. Olha o que ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. É aquilo que eu disse: se você achar que é conveniente de algo que você se sente prejudicado e que é justo em termos das justiças humanas, faça. Agora, não motivado com rancor, com raiva, apenas para o estabelecimento da justiça. Se você também não quiser e quiser passar o caso perdoando e seguindo em frente, você também não vai estar errando, não. Também não vai estar errando, não. Olha só o que ele fala. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu troquei de novo esse texto, porque ele fala de sofrer o dano. É o 7? Tá certo. É porque eu estava no capítulo 7. Vai, capítulo 6, versículo 7. Ó. O só existir entre vós demanda já é derrota completa para vós outros.
no caso dos coríntios que tinham alguns litígios, né? E eles estavam levando os casos para a justiça. E aí Paulo chega e diz: só existir demandas entre vocês já é derrota, Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então aqui ele aconselha: não leve para a justiça, sofra, entendeu? Então é um caso que você vai ponderar de acordo com aquilo que estiver acontecendo com você. Você pode ir por um caminho, pode ir por outro, e ambos estarão certos. Errado estará se a sua motivação for mágoa, vingança, ódio, rancor. Aí não, qualquer um dos caminhos motivados por esse sentimento não vai ser uma coisa boa e vai ser um descumprimento do ensinamento da palavra de Deus, do ensinamento das Escrituras Sagradas. O que foi que a gente viu hoje? A gente começou a trabalhar o ensinamento de Cristo acerca da vingança, que faz parte daquilo que a gente chama de ética de relacionamento que a gente tem uns com os outros, porque dentro desse relacionamento, muitas vezes a gente vai ser prejudicado e a nossa intenção inicial é nos vingarmos, nos retribuirmos, melhor dizendo, o mal que nós padecemos. Então, a gente deve fazer isso baseado na lei? Não, porque Cristo mostrou, quando existia esse princípio de punição, na mesma proporção, era algo que era delegado às autoridades civis. Cristo desestimulou toda e qualquer iniciativa de vingança particular. Ao invés disso, o que é que a gente deve fazer? A gente não deve retribuir o mal, a gente deve perdoar, a gente deve amar, e se naquilo que porventura acharmos que fomos prejudicados e que há base legal para isso, fica na nossa opção de seguir ou não dentro dessa exigência. E aí na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ver algumas lições, algumas posições, alguns sentimentos que nos ajudarão a vencer o sentimento da vingança. Se Deus assim permitir, semana que vem a gente vai fechar, ok? Então que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra no nosso coração e que Ele tire de nós cada vez mais todo e qualquer sentimento vingativo e que a gente possa seguir aquilo que Deus determina no Evangelho, na sua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Amém.